Olá, queridos irmãos e amigos, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu estou aqui gravando esse vídeo para, de uma certa forma, trazer um esclarecimento a vocês e, sobretudo, para aqueles que têm caminhado conosco, para aqueles que têm andado ali debaixo do cajado que o Senhor nos deu, da autoridade que o Senhor nos deu. Então, embora esse vídeo não seja um vídeo político, eu espero que ele possa trazer um esclarecimento sobre o meu posicionamento em relação à política nacional. Lembrando que este é um posicionamento meu, com base naquilo que eu creio, com base naquilo que eu conheço. Ok? Então, tá joia. Há poucos dias eu disse e quero reafirmar que, para mim, é o que eu penso, para um cristão votar no PT, de duas uma. Ou ele não conhece o PT e o seu estatuto, ou ele não é um verdadeiro cristão, ou ele é só um cristão da boca para fora. Então vamos lá, eu quero que você acompanhe o meu raciocínio e ouça aquilo que eu quero compartilhar com você, depois você tira as suas conclusões. Então primeiro eu quero dar as minhas razões políticas, por que eu não voto no PT. Para mim o PT é um partido sujo, que não que os outros não sejam, mas o PT ele sobressai a todos, ele é mais do que todos os outros juntos. Eu acredito que o PT o é. Então prova disso é que toda a sua base está envolvida naquilo que é de mais podre, naquilo que de mais imoral já aconteceu no Brasil. Toda a sua cúpula, toda a sua liderança estava diretamente envolvida, inclusive, ou melhor dizendo, incluindo aí o Lula e a Dilma. Embora eles dizem que não sabem de nada, mas o que a gente vê é uma cúpula toda protegendo tanto um quanto o outro. Então, só para te refrescar a memória, não vou citar todos, porque eu teria que gastar pelo menos uns 2 dias aqui de vídeo para citar todos os escândalos nos quais o PT está envolvido. Mas vamos a alguns mais conhecidos. Você pega o caso do prefeito Celso Daniel, lá na Grande São Paulo. Você tem também aquele escândalo do propinoduto, escândalos do Correio, desde a época do Lula, mas agora pela segunda vez na campanha da Dilma. Você pega o mensalão, gente, quantos milhões desviados para a corrupção, Teve o escândalo do Valério Duto, é dinheiro na cueca, são obras superfaturadas para a Copa do Mundo, é o Petrolão, e tantos outros escândalos e julgados e comprovados, e tanto é isso que a maioria dos líderes petistas eles estão presos, ou pelo menos deveriam estar, porque foram julgados e foram condenados. E incrivelmente o Lula e a Dilma eles não sabem de nada. Como é que pode isso? E se deixarmos os escândalos de lado e formos falar das obras inacabadas do governo do PT? Essas são as razões políticas que eu falei que ia passar para vocês. Se falarmos dessas obras inacabadas do governo do PT, o trem-bala, que era uma promessa para a Copa do Mundo, nem começou, nem saiu do papel. Você pega a transposição do Rio São Francisco, uma obra que acho que era para 2 anos, já fazem mais de 5 e não foi entregue. A Ferrovia Norte-Sul, que recentemente ela falou no debate que havia sido entregue, é uma vergonha. Eu vi a entrevista do pessoal que trabalha na obra, é uma vergonha, não está acabada. As rodovias no Brasil, gente, misericórdia, viaja aí, vai para o Acre, vai para outra região aí, vai aqui para o Norte, Nordeste, vai ver como é que estão as estradas. Quantos estádios agora para a Copa do Mundo foram começados e não foram terminados? Os aeroportos, vai ali, embarca ali em Cuiabá e você vai ver qual é a condição do aeroporto. Isso estou falando só dali, podemos ter tantos outros. O que a gente percebe é que a única obra que ela concluiu foi o Porto de Muriel. Só que esse porto ele não fica no Brasil, mas ele fica em Cuba. Esse ela terminou. E por falar em Cuba, ela liberou mais 330 milhões para a reforma dos aeroportos. Ou aeroportos, E tudo bem se fossem os nossos, mas são os de Cuba.
Se nós formos olhar, o governo do PT perdoou já, por acaso, alguma dívida do contribuinte brasileiro? O PT já perdoou alguma dívida sua? Eu acredito que não. Pois é, mas de ditadores corruptos africanos o PT perdoou. E não foi pouco não, querido. Foram cerca de 900 milhões de dólares que foram perdoados de ditadores africanos. Um deles, o senhor Denis Sassou Nguesso. Sabe quem é ele? Ele é um camarada que possui uma fortuna avaliada em bilhões de dólares. Inclusive, ele possui vários imóveis na Europa, além de possuir uma coleção de carros de luxo. Esse é o camarada que ela perdoou. Um outro ditador angolano, que também estava aí nesse bloco que foi perdoado aí, em uma das suas festas, ele declarou ali que gastou mais de 100 mil dólares, cerca de 250 mil reais, com uma garota de programa no Brasil. Como é que pode isso? Outra coisa, querido, o PT ele tem buscado alianças com aquilo que há de pior no mundo. O PT tem se aliançado. O governo brasileiro se aproximou nos últimos anos do que há de pior na geopolítica mundial. Virou aliado de ditadores africanos, de líderes islâmicos extremistas, ofereceu apoio incondicional ao regime cubano, e vocês sabem disso, que é um regime assassino, que é um regime que é comandado pelos irmãos Fidel e Raul Castro, além de ter feito alianças com Evo Morales, Hugo Chávez e agora seu sucessor Nicolás Maduro, aliança com Mahmoud Ahmadinejad, o presidente do Irã, anda assim com a Rússia também, Vladimir Putin e companhia, com o governo chinês. Vai pesquisar sobre essas alianças aí. Eu pesquisando descobri que desde 89, quando Lula era candidato à presidência do Brasil, o ditador líbio, o Muammar Gaddafi, procure saber quem é ele. Aquele que foi tirado do poder, que foi até mesmo assassinado depois de anos ali com uma ditadura na Líbia. Desde 89 ele financiava a campanha do Lula. Qual é o interesse dele nisso? Se você gosta de ler, gosta de se informar, você vai ver que recentemente a presidenta, não vou ser ignorante e vou dizer, a presidente Dilma declarou apoio ao grupo terrorista do Hamas na faixa de Gaza. A nossa presidente, ela defendeu o diálogo com os terroristas do ISIS. Me diga, como é que eu posso votar num partido como esse? Pois se eu votar no PT, eu vou estar apoiando tudo isso. E eu não posso ser egoísta e olhar apenas para mim mesmo, olhar para o meu umbigo aqui. Eu preciso ver o que é melhor para o Brasil, eu preciso ver o interesse da nossa nação. E veja qual é o rumo que o nosso país está tomando. Veja qual é o rumo que o Brasil está tomando sob a liderança do PT. A continuar assim, breve, mas bem breve mesmo, nós seremos uma outra Cuba. Que, diga-se de passagem, tem um regime admirado pelos líderes do PT. E eu quero falar uma coisa e falar sem demagogia. Eu acredito sim que o PT deve continuar aperfeiçoando o Bolsa Família, sim. Pois se tudo correr como o PT deseja, em breve todos nós brasileiros seremos dependentes do Bolsa Família para poder sobreviver, se continuar como eles querem. Mas essas são as razões que eu disse políticas pelas quais eu não voto no PT. Mas vamos lá, vamos falar sobre as razões espirituais pelas quais eu não voto no PT. Primeiro, eu acredito que o PT ele foi estabelecido no Brasil como um instrumento de Satanás. Eu falo sem dúvida nenhuma isso. É a concepção que eu tenho a respeito do PT. A sua base, a base do PT, tem se consolidado em cima de mentiras, de falsos testemunhos, de injustiça, de criminalidade. O PT, na verdade, ele não é um partido, mas é sim uma facção subordinada ao Foro de São Paulo, que tem, anote isso, que tem como objetivo principal restaurar na América Latina o regime comunista que foi erradicado no leste europeu. Uma das provas disso
são as alianças que o PT tem realizado com esses países comunistas, com esses países anticristãos. Eu vejo que a questão de política no Brasil, hoje ela é muito mais espiritual do que administrativa, pelo menos esse posicionamento que eu estou dando para você, embora tenha muitos motivos administrativos pelos quais eu não voto no PT. Eu acredito que existe uma potestade maligna que tem reinado sobre o governo federal e que, se Deus não tiver misericórdia de nós, a nossa nação naufragará na mais profunda escuridão. E eu vou explicar por quê. Como eu disse agora há pouco, veja as alianças que o PT formou. Mahmoud Ahmadinejad, presidente do Irã, um traficante de armas, assassino de cristãos, perseguidor da igreja. Evo Morales, nosso vizinho aí, um presidente traficante de drogas. Hugo Chávez, Nicolás Maduro na Venezuela, os irmãos Castro em Cuba, verdadeiros assassinos, líderes anticristãos, perseguidores da igreja também. Eu sei do que eu estou falando porque eu recebi já o pastor Emiliano, missionário cubano. Recebi ele na minha casa, recebi ele para almoçar na minha casa, e ouvindo dele eu não conseguia nem almoçar, porque as lágrimas vieram, tamanho sofrimento e perseguição que eles sofrem lá, tamanha opressão que tem sobre os cristãos e sobre todo o povo, na realidade, na nação cubana. E queridos, essas coisas elas têm um peso muito grande no mundo espiritual. Isso tem uma repercussão espiritual sobre o nosso povo. Como eu disse recentemente, a nossa presidente, ela fez uma declaração apoiando o Hamas. O Hamas ele é um grupo terrorista antissemita que possui em seu governo um projeto para a aniquilação do povo judeu. Você tem noção disso? E o PT defende isso. Como é que pode? A verdade é que o PT ele tem dois jeitos de governar, dois jeitos de fazer política. Um é aqueles que eles mostram nas propagandas, na TV, e o outro é aquilo que eles realmente fazem, aquilo que eles realmente são. E são extremamente falsos. Pois em 2009 assinaram um compromisso com os cristãos brasileiros, tanto evangélicos quanto católicos, que não aprovariam leis antibíblicas. Mas pouco tempo depois que fizeram, assinaram o PNDH, o Plano Nacional dos Direitos Humanos, que defende a desconstrução da família através de projetos que relativizam a descriminalização do aborto, o reconhecimento da prostituição como uma profissão. Imagine você, sua filha chegar, pai, olha, descobri, eu quero ser agora, eu já descobri a minha profissão, eu quero ser prostituta. Imagine como é que você se sentiria. O Plano Nacional de Direitos Humanos ainda ele defende a união civil de pessoas do mesmo sexo. Defende a adoção de crianças por duplas homossexuais. Todas essas práticas anticristãs. Então, como é que eu, cristão, posso apoiar isso? Eu entendo que isso não deixa de ser uma perseguição à igreja brasileira. E, querido, se a Bíblia é a regra de fé do cristão, o conteúdo dela tem sim que ser considerado na hora de eu votar. Isso é ser coerente. Não é ação contradizente, mas isso é ser coerente. O Estado é laico, mas a sociedade não é. Quando um cristão vota de maneira pensada, escolhendo quem tenha pensamentos alinhados com o cristianismo, ele prova ser um ser inteligente e estar de acordo com a fé que ele diz que tem em Deus. Caso contrário, como é que ele pode afirmar essa fé se ele vai contra a própria fé que ele declara? Então, é mister nós votarmos com consciência. Como cristãos, jamais devemos votar em quem é anticristão. Isso seria autodestruição, isso seria suicídio, seria trabalhar em favor do inimigo. E, queridos, tem mais. Não podemos deixar de mencionar o que o PT prega e defende. O PT prega e defende a erotização das nossas crianças. O governo federal, através do então ministro, na época, ministro da Educação, o senhor Fernando Haddad, do PT,
Ele produziu materiais com imoralidade sexual que chegou a ser distribuído em algumas escolas. E isso para crianças entre 6 e 7 anos, a partir dessa idade. Fizeram isso com o pretexto de ser educação sexual. Tudo bem, talvez você seja um cristão mente aberta e concorde com tudo isso. Mas lembre-se do que diz Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho que ela deve andar, e até mesmo quando ela envelhecer, ela não se desviará dele. Aquilo que você propor para ela, aquilo que você mostrar para ela e disser que é certo, ela vai caminhar assim. Material esse que foi distribuído, material que incentiva as crianças ao homossexualismo. No dia 14 de maio de 2009, o governo federal lançou o Plano Nacional de Promoção da Cidadania e Direitos Humanos LGBT. Esse plano ele é formado por 51 diretrizes que tem o objetivo de influenciar todos os segmentos da sociedade com a filosofia homossexual. Você sabe quem é o maior patrocinador desse projeto? Você sabe quem é o maior patrocinador não só desse projeto, mas de todo o movimento LGBT? Você sabe quem é o patrocinador? O PT, através do governo federal. E querido, eu não estou falando besteira não. Verifique, acesse, entre lá no portal do Planalto, vá lá, veja. Tem mais. O PT, ele é a favor de criminalizar a discordância ao homossexualismo. Sabe o que significa isso, cristão? Você sabe o que significa? Que nós seremos privados da nossa liberdade de expressão prevista na Constituinte. Prevista lá na Constituição. E qualquer indivíduo ou entidade que demonstrar discórdia quanto à prática homossexual será punido. Então eu quero, para você que é cristão, vá lá e leia o que diz Levítico, capítulo 20, versículo 13. Vai lá dar uma olhadinha lá. Eu indico para você também, sugiro para você, leia Romanos, capítulo 1, versículos 24 a 27. Aproveita também, você que apoia tudo isso, você que contribui com tudo isso, dá uma olhadinha lá no versículo 32 também, dessa mesma referência de Romanos que eu te dei. Vai lá. Outra coisa, o PT, por ser oficialmente favorável ao aborto, em setembro de 2009, ele puniu 2 deputados federais por serem contrário à posição abortista. Por isso que eu não entendo como é que um cristão pode ser filiado a esse partido imundo chamado PT. Como é que eu posso declarar minha fé em Cristo e ser filiado ou compactuar com o PT? Então, diante desses fatos que atentam contra a família, que atentam contra a vida e contra as nossas crianças, eu quero tornar público o meu repúdio ao PT e a sua forma de governo, bem como também a minha intenção de voto. Eu votarei pela não continuidade deste governo. Nunca gostei de misturar política com o ministério, eu acredito que essas coisas não devem se envolver. Todavia, acredito que o momento é grave e necessita de um posicionamento dos líderes religiosos, dos líderes, sobretudo dos líderes cristãos. Todo cristão ele deve atentar para o que está acontecendo e manifestar também o seu repúdio às iniquidades deste governo por meio do seu voto. Nós não podemos deixar que as iniquidades continuem, queridos. Então eu quero, conclamar você, meu amigo cristão católico ou cristão evangélico que teme ao Senhor e que está comprometido com as futuras gerações de seus filhos e seus netos, não contribua com essa potestade maligna que tenta se perpetuar no poder da nossa nação. Ela precisa ser destronada e agora, pois quanto mais nós demorarmos, mais enraizada ela fica e assim vai se tornar mais difícil de ser erradicada. Então eu desafio você a continuar orando sim pelas autoridades da nossa nação, a orar pelas eleições que se aproximam, mas também a votar consciente e não contribuir com o reino das trevas. Como servo de Deus, eu não me preocuparia tanto se esse fosse apenas o meu posicionamento.
Mas eu tenho percebido que vários homens de Deus têm compartilhado desta mesma visão, desta mesma preocupação. Homens conhecidos como o pastor José Rodrigues, como o pastor Jeremias Pereira, como o pastor Ed René Kivitz, como o pastor Silas Malafaia, como o pastor Pascal Peregini, homens como o padre José Augusto, homens como o padre Paulo Ricardo, como o bispo Edgar Sara, como o próprio padre Léo já falava isso há muito tempo atrás. Então meu conselho para você, querido, é: leia, estude, pesquise sobre o PT, pesquise sobre o Fórum de São Paulo, procure saber o que é. Pesquise sobre quem são os líderes a quem o PT tem se aliado. Eu nesses dias vou estar postando alguns vídeos, alguns artigos, e você vai poder acompanhar se você assim quiser. Faça isso, analise, veja. Ok? Então bem, meus irmãos, eu não acho que o Aécio seja o salvador da pátria, não. Mas hoje ele é a opção que eu tenho para dizer que eu não concordo e não apoio o atual governo e a sua forma de atuar. Que, ao meu ver, vai destruir o Brasil. Por isso, se você é cristão e não se simpatiza com Aécio, tudo bem. Vote em branco, vote nulo. Mas não compactue com o reino das trevas, porque Deus vai te cobrar isso. Termino com um versículo maravilhoso da palavra de Deus que está no segundo livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Que Deus abençoe você, querido. Que Deus abençoe a tua família. Que Deus possa te fazer entender o que realmente eu quero passar para você com esse vídeo. Fique na paz do nosso Deus e um ótimo restante de dia.